Olha, volta e meia, mas fazia tempo. Fazia tempo que eu não ouvia histórias, aliás, faz anos que eu não escuto histórias parecidas como a que a gente vai te mostrar aqui agora. Mas lá de vez em quando aparece uma história dessa. Aliás, a última que eu me lembro seria nos Estados Unidos, algo parecido. Mas nós temos uma história para te mostrar aqui agora que estaria acontecendo aqui em Curitiba. E aí nós temos de um lado um grupo que se diz de estudos filosóficos e do outro lado nós temos duas famílias preocupadas que não veem os seus filhos, que estariam, segundo as famílias, participando de uma seita. Tá? Então, de um lado nós temos um grupo que seria de estudos filosóficos, assim eles se autodenominam. Do outro, duas famílias que não veem os seus filhos, inclusive menor de idade. E segundo a família e até um próprio dossiê que foi feito por um dos advogados, seria então uma seita. Tem nada a ver com um grupo de estudos filosóficos. E que um dos líderes desse grupo de estudos filosóficos, inclusive o currículo dele seria fake. Segundo esse dossiê que foi feito por um dos advogados. Vários títulos dele, inclusive, seriam títulos que foram forjados. Títulos de instituições que, inclusive, nem existem. E ele seria doutor, seria mestre em várias especialidades. Filosofia, psicologia, educação física, yoga, tudo isso. Mas segundo esse dossiê feito por um dos advogados, nada disso é verdade. Ele não tem todos esses títulos e os que ele tem seriam de instituições menores. O fato é, 5 meses sem notícias do filho de 17 anos. A mãe acredita que o jovem sofreu uma espécie de lavagem cerebral. Olha só o que eu estou falando, gente. Presta atenção. Um filho de 17 anos, eu já falei para você o que um fala de um lado, o que o outro fala de outro. A mãe acredita que o filho estaria sofrendo ou sofreu uma lavagem cerebral. E essa lavagem cerebral teria acontecido no Centro de Filosofia e Artes Marciais que ele passou a frequentar. Gente, essa história vai dar o que falar. Essa história vai dar o que falar. A nossa Thaís Travessoli recebeu a missão de trazer todos os detalhes dessa história para a gente. Porque ela é cheia de meandros, ela é cheia de pequenos pontos que precisam ser ligados. Porque nós temos de um lado essa instituição, que seria uma coisa bacana, uma coisa boa, mas do outro lado duas famílias dizendo que não é nada disso. Quem tem razão? O fato é que nós temos duas famílias, Thaís Travessoli, que estão apavoradas com a ausência dos filhos, inclusive um menor, 17 anos. Conta mais para mim. Uma história cheia de mistérios, Jason. E o que essas famílias querem? Entender por que esses jovens foram atraídos dessa forma. Ninguém consegue uma explicação do porquê que eles mudaram de comportamento. Há mais ou menos uns 3 anos, a vida desse jovem começou a mudar, segundo essa mãe. Ela não viu nenhum problema. 17 anos de idade, frequentando escola estadual, escola pública aqui em Curitiba. De repente, ele comentou que um mestre apareceu nessa escola, o diretor autorizou. E aí esse mestre começou a ensinar artes marciais.
Até aí estava tudo bem também. Nos finais de semana, ele começou a treinar numa chácara que fica em 4 Barras, região metropolitana de Curitiba. A namorada, que hoje já tem 18 anos, também estava frequentando esse local. Eles estão juntos há 3 anos e, segundo a família, a mãe até notou um comportamento diferente dele, começou a ficar com um olhar diferente, um pouco mais triste dentro de casa, mas não contava exatamente o que acontecia nessa chácara. Para a família, existe algo de errado sim, Jason. Como é que, de repente, os dois somem? Os dois jovens, tanto a menina quanto o namorado, eles não dão mais notícias para os pais, não atendem telefone, não respondem mensagens também. O que é que aconteceu? Estão indo nessa chácara? Não estão? Tem uma mãe, inclusive, que tentou ir nessa chácara, mas parece que não foi bem recebida. E eu explico nessa reportagem o que é que aconteceu com essa mãe. Ela relatou em boletim de ocorrência, inclusive já tem 2 boletins de ocorrência por desaparecimento, dessa menina e desse rapaz também. Nós produzimos uma reportagem tentando entender o que é que está acontecendo nesse caso. Procuramos os outros envolvidos também. Vamos assistir a reportagem e na volta eu conto se nós conseguimos ou não respostas desse pessoal que seria o responsável pela chácara em 4 Barras. Vamos entender na reportagem. Essas são as últimas imagens que a família tem do jovem. Ele sai de casa carregando caixas com pertences, acompanhado de outras pessoas numa caminhonete prata. Noites e noites em claro, por não ter noção em que canto que ele tá, né? Então a preocupação só aumenta. Em pânico, na real. Vitor morava com os pais e o irmão mais velho no centro de Curitiba. Estudava e trabalhava no setor financeiro de uma empresa. Segundo a mãe, há 3 anos ele começou a praticar artes marciais na escola. Também frequentava uma chácara em 4 Barras, na região metropolitana de Curitiba, nos finais de semana para treinar. A família acredita que o desaparecimento tem relação com este local. O filho dizia que ia para treinar e que também era um retiro espiritual. A namorada dele também frequentava o local. Há 1 ano, a mãe autorizou a emancipação do filho para que pudesse exercer os direitos civis antes dos 18 anos. Segundo a mãe, o pedido veio de um mestre da chácara. O que eu comecei a achar estranho foi emancipação, que tentaram forçar a emancipação. No final das contas, eu emancipei meu filho. Muitos pais emanciparam. E quem não tinha para emancipar, o mestre emancipou. Então, ali mostra o porquê que tinha que emancipar, para tirar os filhos de perto. No dia 18 de agosto, foi registrado um boletim de ocorrência por lesão corporal envolvendo a namorada de Vitor. O relato é de que ela fugiu de casa para ir até a chácara em 4 Barras. Depois foi para a casa de Vitor. A mãe dela foi avisada. A mãe foi até a casa para tentar conversar com a filha, só que uma briga aconteceu. E depois disso, os dois sumiram. A mãe da menina não quis emancipar ela e achou estranho. Até um momento, no final de semana, a menina sumiu. O mestre me telefonou e falou que a mãe ficou louca e se tinha como eu acolher ela. Eu, como mãe, eu acolhi ela porque eu achei que meu filho iria atrás. E eu chamei a mãe. No que eu chamei ela pela manhã, a mãe entrou no meu apartamento, tentou falar o mais calmo com a menina, né? O mais calmo, e ela pulou na mãe. Segundo o boletim de ocorrência, a mãe da jovem tentou conversar com a filha na casa do namorado, mas foi recebida de forma agressiva, com puxões de cabelo e golpes de mata-leão. No que eu escutei, eu fui tentar socorrer a mãe. No final das contas, eu e a mãe da menina apanhamos muito com chutes. Ela arrancou por totalmente, ficou careca em cima. Depois disso, a namorada sumiu. Já Vitor pegou as coisas de casa no dia seguinte, como mostram as imagens, e também não foi mais visto. Você já procurou essa chácara? O que eles te falam? Eu não fui, o porquê? Porque a mãe da menina foi e eles receberam a mãe com bomba, né? Como é que é? Com bomba caseira. Nessas mensagens, um familiar tenta falar com o jovem, mas ele não responde e nem atende ligações. Faz 5 meses que você lê minhas mensagens da sua família e nada você responde. Veja o desespero de seus pais. Já existe investigação.
O advogado da família veio até o GAECO pedir a habilitação para ter acesso ao inquérito. A gente quer saber de fato, né, o que acontece dentro dessa chácara, o porquê, né, que esses jovens ficam fascinados a não saírem de lá. Eu sei que eles sentem o que acontece lá, eu não sei se é preocupação, porque ele não terá apoio, ele achar que não tem família, né, que ele tem que ficar lá, mas isso não. Porque é o que eu mais quero, que ele saia. Ai, não tem nem o que falar, né? Quantas outras pessoas devem estar envolvidas com esse grupo de estudos filosóficos? Por que o interesse, aí que eu não entendi, por que o interesse de emancipar? Será que para participar de alguma competição? Não sei. Eu diria que em situações normais poderia até ser, talvez, para fazer uma viagem, participar de um campeonato, né? Já que um dos líderes, ou o principal líder, seria mestre de karatê também, né? Teria um título de professor de educação física, que há um documento que contesta isso, que diz que ele não tem, que ele não é formado em educação física, seria provisionado. O que é o provisionado? É uma pessoa que, de repente, tem o direito de abrir lá uma academia ou dar uma aula lá de artes marciais, por exemplo. Nada mais que isso. Tá? Nada mais que isso. Agora, será que ele tem todos esses títulos? Thaís Travessoli, essa história é muito misteriosa, Thaís. Você conseguiu falar com alguém desse grupo? É muito misteriosa, sim, Jasson. Assusta, causa espanto enquanto a gente conversa com essa mãe, porque do nada a vida do filho muda. Ela passou pra gente essas imagens do prédio, custa entender o que é que aconteceu. Como é que esse rapaz com 17 anos de idade pega todas as coisas do quarto e sai? E o tempo todo tem pessoas que, segundo essa mãe, são pessoas dessa chácara em Quatro Barras. Tem um advogado junto, segundo ela reconhece essas pessoas. Por isso, a todo momento, a família acredita que esse sumiço, que essa falta de contato com a família tenha relação, sim, com essa chácara. Jasson, nós procuramos os responsáveis por esse espaço, por essa chácara em Quatro Barras, procuramos o escritório deles e eles informaram pra gente através de uma mensagem, na verdade, uma mensagem automática, dizendo que nesse momento o escritório está em recesso, então nós não conseguimos contato. Nós queremos saber se eles têm notícias desses dois jovens, tanto da menina de 18 como esse rapaz de 17. O que acontece nessa chácara? É um centro de treinamento também? Tem alguma coisa em relação com o esporte? Eles acabam ficando ali? Também procuramos, Jasson, a Secretaria de Educação do Paraná, a SEED. Por quê? Porque, segundo essa mãe, esse jovem estudava numa escola pública aqui em Curitiba, um colégio estadual, e foi ali que ele conheceu esse mestre. O mestre começou a dar aulas, foram pelo menos 3 meses, mas ele já foi desligado, até por conta dessa situação envolvendo o rapaz. A escola ficou sabendo disso, então ele não está mais dando aulas de artes marciais nessa escola. Procuramos a Secretaria de Educação, até o momento não respondeu a equipe do Balanço Geral, não tivemos retorno. Também procuramos, Jasson, o GAECO. Isso porque, segundo o advogado da família do rapaz que está desaparecido, a investigação estaria com o GAECO. O que é que nós sabemos, Jasson? Num primeiro momento, essa denúncia foi feita para o NAC, que é o Núcleo de Atendimento ao Cidadão e à Comunidade. Depois, a denúncia foi encaminhada para a primeira e segunda promotoria de Campina Grande do Sul e depois teria sido encaminhada para o GAECO. Por isso que hoje o advogado da família foi até o GAECO para se habilitar, para ter acesso ao processo e saber como é que está o andamento dessa investigação. Jasson, eu vou devolver para você, daqui a pouquinho a gente volta, porque inclusive eu liguei para esse rapaz que está desaparecido. Nós temos um vídeo, daqui a pouquinho eu volto então, para saber, será que esse rapaz ele conversou comigo, não conversou? Como é que ele se comportou? Porque ele não atende os parentes, só que a minha ligação ele atendeu. Olha, eu vou, no mínimo, essa história é muito misteriosa. E eu fico preocupado e pensando o seguinte, doutora Márcia, o pessoal está preparando o vídeo para a gente já exibir para você, tá? Que a Thaís falou. Segura um pouquinho aí. Doutora, me preocupa porque quando a gente fala de jovens, 17, 18 anos, são pessoas que ainda estão em formação. E que são pessoas que talvez sejam mais fáceis de você aliciar, não é isso? Para uma determinada causa, para uma determinada obra, sei lá. Agora, o que a gente precisa saber é o seguinte, se essa organização é uma organização séria
ou se trata realmente de uma seita, como diz a família. E se for? E se for? Se a família tiver razão, que sejam pessoas que estejam aliciando os jovens, levando para esta chácara, para fazer sei lá o quê, para pregar, botar um negócio na cabeça das pessoas que não se sabe se é para o bem ou não é. Por que o jovem pegou a caixa, foi fazer a mudança? E aí? E o contato? Não deixa a família desesperada? Será que é um retiro espiritual? Retiros espirituais. Eu sou a favor do retiro espiritual. É bacana quando você pega um final de semana, um grupo de jovens e faz um retiro espiritual, vai para uma chácara, né? Levanta cedo, vai orar na montanha, volta, né? Se reúne, canta louvores. Tudo isso é maravilhoso. Tudo isso é espetacular. Mas será que a ideia desse grupo é uma ideia para o bem dessas pessoas? Será que elas não estão sendo exploradas por algum motivo? Ou para alguma situação? Treinadas para serem exploradas no futuro? Futuro que pode ser daqui a pouco. Eu quero ver esse vídeo, estou curioso para ver esse vídeo que a Thaís Travessoli vai mostrar para a gente. Antes, deixa eu correr aqui porque eu tenho um recado rápido para você da Natupim. Segura aí que eu já volto com esse vídeo. Thaís acabou de gravar, está sendo preparado pela nossa edição. Já vai ficar pronto, já posso rodar para você.